coisa desastrosa, né? Muitas vezes a gente pensa coisas equivocadas, pensa coisas que não devem ser pensadas porque a gente não tem o conhecimento. E também isso acontece quando a gente olha para as coisas de Deus sem conhecer as coisas de Deus. Pessoas estão pensando coisas completamente destrambelhadas. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele traz uma informação para que nós possamos conhecer. Diz assim: o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifesto nesses últimos tempos por nós. Esse pré-conhecimento nós já vimos em outra oportunidade, mas é um amor predestinador, inseparável desse pré-conhecimento de Deus, onde Deus, ele lá na eternidade já havia pensado no envio de seu Filho Jesus Cristo como Redentor. Essa presciência não é a percepção de qualquer fundamentação fora da própria essência de Deus. Faz parte da própria forma de Deus ser. Quando ele diz foi predestinado antes da fundação do mundo, ele está dizendo exatamente isto. Faz parte da essência de Deus conhecer todas as coisas antes. Deus não é pego de surpresa, Deus não dá um jeitinho, Deus não dá uma tentativa de consertar algumas coisas, não. O plano de Deus e a forma de Deus agir é uma forma efetiva e eficaz. Por isso é que Jesus Cristo não veio remendar, não veio dar um jeitinho na situação do ser humano, não. A Bíblia é clara quando diz: Jesus Cristo veio para que nós possamos nascer de novo, porque sem esse nascimento nós não podemos ver a glória de Deus, não podemos ver o reino de Deus, não podemos ver as coisas que Deus fez por nós e continua fazendo por nós diuturnamente. Quando ele diz, por meio da fé, por meio dessa predestinação, né? Ele está dizendo que nós fomos eleitos. Nós somos eleitos não porque nós votamos em nós mesmos, mas nós fomos eleitos porque Ele nos escolheu. Não fomos nós que nos escolhemos para ser filhos de Deus. Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Hebreus, no capítulo 10, versículos 11 e 12, nós encontramos alguma coisa muito preciosa quando diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Lutero tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: tu deves acreditar e saber que és santo. Todavia, por tua própria piedade, mas pelo sangue de Cristo. Ou seja, eu não sou santo porque eu sou santarrão, porque eu faço as coisas para ser santo, mas eu sou santo porque Ele me lavou os meus pecados, e ainda que eles fossem da cor da escarlate, se tornaram mais alvos do que a neve, diz a palavra de Deus. Porque agora Ele me declara santo, Ele me chama agora para uma vida de santidade. Ele me chama agora para uma vida onde o meu falar, o meu pensar, o meu agir vai ser dentro desta santidade. Então, essa santificação é porque o Espírito nos separa agora para um novo estilo, uma nova forma, uma nova estrutura de vida.
Não é uma vida para agradar quem quer que seja, mas é unicamente para agradar aquele que se deu o seu Filho por sacrifício por nós. É esta vida agora que a palavra nos chama para estarmos envolvidos. Por isso, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós encontramos ainda a seguinte explicação: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ainda nós encontramos no Salmo 90, versículo 12, nós encontramos: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Por isso é importante o conhecimento. Conhecer, saber o que Cristo fez por nós, saber que Deus quer ter intimidade e relacionamento direto conosco, não por intermédio de outras pessoas que foram pessoas muito importantes na história, mas um conhecimento e um relacionamento direto. Por isso, Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.